A paz do Senhor Jesus. Eu sou a diaconisa Joana Bonfim e este é o Leitura Bíblica Diária da Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo. Eu sou cooperadora nos trabalhos da Igreja de Valparaíso de Goiás, situada na quadra 14/16, área especial D1, etapa D. Quero expressar meus sinceros agradecimentos à nossa pastora presidente Luíde Ramos pela oportunidade de participar deste importante projeto idealizado pelo pastor Gideon Júnior, um manancial de bênçãos da palavra de Deus. Estou de volta para comentar o capítulo 17 de 2 Crônicas. Nossas fontes informativas são artigos públicos na internet e o comentário bíblico de Chaplin. O cronista continuou a contar a história dos reis de Judá, exaltando a dinastia davídica em consonância com seu propósito. Apresenta um dos reinados mais notáveis da história de Judá sob o comando do rei Josafá e revela importantes detalhes sobre a sua ascensão ao trono e os princípios que nortearam o seu governo. Josafá sucedeu a seu pai Asa e buscou seguir a Deus e governar de acordo com os preceitos divinos. Uma de suas primeiras ações foi fortificar a cidade de Judá, tornando-as mais seguras contra invasões externas. Josafá nomeou líderes e sacerdotes para ensinarem o povo, promovendo um renascimento espiritual. Este esforço foi fundamental para restaurar a adoração a Deus e promover a justiça em todo o reino. As datas de Josafá foram 873 a 848 a.C. Ele foi co-regente quando seu pai, Asa, por 3 anos esteve incapaz devido à enfermidade que lhe atingiu os pés. Ver em 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 12. O cronista usou os materiais, por vezes condensando-os e ocasionalmente adicionando algo de seu próprio interesse. O autor de Reis exaltou os feitos de 3 reis de Judá, Josafá, Ezequias e Josias. Os livros de Reis relataram as histórias tanto dos reis de Israel como dos reis de Judá, alternando entre eles e seguindo uma ordem cronológica aproximada. Em 2 Crônicas, capítulo 17, 1, diz: E Josafá, seu filho, reinou em seu lugar e fortificou-se contra Israel. E pôs soldados em todas as cidades fortificadas de Judá e estabeleceu guarnições na terra de Judá, como também na cidade de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. E o Senhor era com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou a Baalins. Antes, buscou ao Deus de seu pai, andou nos seus mandamentos e não segundo as obras de Israel. E o Senhor confirmou o reino na sua mão, e todo Judá deu presente a Josafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. E exaltou-se o seu coração nos caminhos do Senhor, e ainda mais tirou os altos e os bosques de Judá. Josafá, filho de Asa, ascendeu ao trono de Judá após a morte de seu pai, trazendo à tona a ideia de continuidade dinástica do reino de Judá, essencial na cultura da época. A transição suave do poder contribuía para a estabilidade política e social do reino, evitando conflitos desnecessários e mantendo uma sensação de ordem. Os reinos de Israel e Judá foram rivais desde o começo, e às vezes um, às vezes outro prevalecia. Após a morte de Baasa, Israel ficou debilitado por contenções civis, e Josafá obteve a ascendência. Ver em 1 Reis, capítulo 16, versículo 16 ao 23, Adam Schack. Crônicas destaca a importante iniciativa do rei Josafá, que empreendeu uma ação estratégica crucial para a defesa de seu reino. As fortificações usuais de cidades, colocadas estrategicamente para resistir a ataques, sem importar de que direção viessem. As 15 cidades
fortificadas por Roboão, em 2 Crônicas 11. As cidades formavam um círculo irregular para proteger todas as fronteiras a norte, sul, leste e oeste. Essa medida revela aspectos significativos de sua liderança e política governamental, contribuindo para a estabilidade e segurança da nação. Josafá também fortaleceu as cidades que seu pai havia conquistado no território de Efraim. Isso dava segurança adicional à fronteira norte de Judá, onde ela se fazia mais necessária. Vê 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 8. A escolha de Josafá como seu sucessor sugere uma continuação religiosa e que os valores de seu pai seriam preservados e aprofundados em seu governo. Ele estava comprometido com a adoração a Jeová, o Deus de Israel, e imitou o exemplo do rei ideal, Davi. Vê em 1 Reis, capítulo 15, versículo 3, um dos maiores reis da história de Israel, que apesar de ter cometido pecados horrendos, nunca foi idólatra, e isso o cronista apreciava. Vê como o autor falou bem de Asa, pela mesma razão, 2 Crônicas, capítulo 14, versículo 2. Asa foi um campeão de espiritualidade em seus anos de juventude, e Josafá seguiu a boa tradição paterna. O cronista, em suas tendências para com Judá, contrastou tal boa conduta com o que acontecia nas tribos do norte, onde a idolatria chegou a tomar conta de tudo. O versículo 5 relata uma escolha estratégica, especialmente significativa, quando Josafá nomeia príncipes que eram líderes influentes nas comunidades locais, levitas e sacerdotes que eram conhecedores da lei e da religião judaica, para viajarem por todo o reino de Judá com o objetivo de ensinar a lei de Deus, evidenciando a interligação entre a esfera religiosa e a governamental no reino. Uma equipe diversificada e capaz de alcançar todas as camadas da sociedade, desde os líderes até o cidadão comum, ressaltando a importância da instrução religiosa como parte fundamental da política governamental. Visto que Josafá valorizava em supremo a espiritualidade e buscava em primeiro lugar o reino de Deus, ver lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, que diz: todas as outras coisas lhe foram acrescentadas, ou seja, poder, fama e bem-estar material, como no caso de Salomão. A piedade é o melhor apoio do governo. O trono é mais bem sustentado pela verdade, pela justiça e pela misericórdia. Mediante essas práticas, Josafá estabeleceu-se em seu reino e ocupou um lugar no coração do povo, diz John Gill. O povo trazia voluntariamente riquezas para o tesouro do templo e para os labores de Josafá. Os versículos 6 descreve o mandato dado aos educadores religiosos: bom levar convosco o livro da lei, enfatizando que a instrução não seria baseada apenas na tradição oral ou na interpretação pessoal, mas sim na própria palavra de Deus registrada nas Escrituras. Esta abordagem realça a autoridade da lei de Deus como base moral e ética da sociedade judaica, garantindo uma instrução consistente e alinhada com os princípios divinos, prevenindo interpretações de histórias ou manipulações religiosas. Fazer com que ela circule por todo Israel e ensinai o povo era o escopo da missão, para abranger todo o território de Judá, disseminando a palavra de Deus de forma ampla e acessível. O impacto da instrução religiosa foi notável. À medida que o conhecimento da lei se espalhava, o povo de Judá se tornava mais consciente de seus princípios e mandamentos. Isso influenciou suas vidas diárias, escolhas éticas e morais e sua adoração a Deus. Tendo-se encorajado por seus sucessos e pela aprovação
tanto de Deus como dos homens, o rei Josafá se fortaleceu e foi capaz de demolir os lugares altos, como nem mesmo Asa teve poder de fazer. Ver em 1 Reis, capítulo 15, versículo 14. Entretanto, seus triunfos foram temporários, pois enquanto o templo de Jerusalém visava centralizar a adoração e eliminar santuários locais, bons ou maus, eles sempre tendiam para a idolatria ou se tornavam abertamente idólatras. Segundo Crônicas, capítulo 17, versículo 7, diz: E no terceiro ano do seu reinado, enviou ele os seus príncipes a Benail, a Obadias, a Zacarias, a Natanael, a Micaías, para ensinarem na cidade de Judá. E com eles os levitas, Semaías, Netanias, Zebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias e Tobedonias, e com estes levitas, os sacerdotes Elisama e Jeorão. E ensinaram em Judá, levando consigo o livro da lei do Senhor, e foram a todas as cidades de Judá, ensinando entre o povo. E veio o temor do Senhor sobre todos os reinos das terras que estavam ao redor de Judá, e não guerrearam contra Josafá. E alguns dentre os filisteus traziam presentes a Josafá, prata, como tributo. Também os árabes lhe trouxeram gado miúdo, 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Esse trecho ressalta que o impacto desse ensino se refletiu na vida do povo e na percepção das nações vizinhas, que reconheceram o poder e a bênção de Deus sobre o reino de Josafá, ressaltando a importância de uma liderança que valoriza a espiritualidade e a educação religiosa em uma sociedade, destacando a influência positiva do ensino da lei, não apenas internamente, mas também em relação à reputação de Judá perante outras nações. A história que o cronista contou sobre Josafá adicionou 2 itens importantes aos citados pelo autor dos livros dos reis. Primeiro, arranjos para ensinar o povo nos caminhos de Jeová, e segundo, um novo sistema judicial. Os versículos 7 ao 9 descrevem o empreendimento e realização. Os levitas tiveram a incumbência de ampliar o ensino para além das festividades anuais em Jerusalém e apenas como ensino oral. Poucas pessoas podiam ler e escrever. O rei dependia de grandes figuras do governo como agentes do ensino. Primeiramente, os príncipes, cujos nomes são listados nos versículos 7, eram homens leigos, mas notórios. Em seguida, os levitas, que seriam os responsáveis pelo ensino propriamente dito. A presença das autoridades civis asseverava o poder para os levitas efetuarem seu ministério, garantindo que não houvesse nenhum desvio do propósito que o rei tinha em mente. Nestes versículos, encontramos um notável relato de um ministério itinerante estabelecido por Josafá. Para o trabalho, ele empregou 3 classes de homens. Primeiro, os príncipes. Segundo, os levitas. E terceiro, os sacerdotes. Adam-Shach. O ministério pode ter sido amplo, o bastante para incluir instruções sobre leis civis, deveres e direitos dos cidadãos. Seriam os príncipes que tomariam conta desse aspecto. E o ensino espiritual foi deixado a cargo dos levitas e sacerdotes. 9 levitas e 2 sacerdotes encabeçavam o ministério de ensino espiritual. A comissão compunha-se de um misto de pessoas civis e eclesiásticas. 1 Crônicas, capítulo 13, 23, 2 e 24, 6. Elicote. A delegação era composta de 16 membros, 5 civis e 11 religiosos. Não há outras informações sobre essas pessoas, além do que se vê no presente capítulo. É correto dizer que a legislação mosaica era o livro básico do ensino, e talvez já houvesse uma coleção completa do Pentateuco àquela época, cerca de 850 a.C.
Os eruditos conservadores veem aqui todos os livros do Pentateuco. Os críticos veem apenas porções dos 5 livros, além de algum material que finalmente não entrou nos livros canônicos. A educação religiosa é ordenada no livro de Deuteronômio, ver Deuteronômio, capítulo 6, versículo 7 ao 9, 11, do 18 ao 20. O rei estava levando a sério a injunção bíblica. A grande comissão ordenada por Jesus demandava o ensino e não meramente o evangelismo. Ver em Mateus, capítulo 28, versículo 20. Foi uma autêntica campanha nacional. Suas leis eram as leis de Deus e o povo sentia a obrigação. A sua consciência sentia-se presa ao dever, diz Adam Shark. O último segmento do capítulo 17 de 2 Crônicas traz um olhar detalhado sobre as alianças diplomáticas estabelecidas por Josafá, rei de Judá, e os aspectos essenciais de sua política externa e como ele buscou garantir a segurança e a prosperidade de seu reino através de acordos estratégicos com outras nações. Percebendo o poder e a influência de Josafá em Judá, o temor sobreveio às 10 tribos de Israel e às nações estrangeiras ao derredor, como os moabitas, edomitas, sírios, egípcios, árabes e filisteus. John Gill. Reflexo do status de Josafá como um rei respeitado e temido na região, tornou o reino menos vulnerável a ataques externos, o que aumentou sua estabilidade e poder militar. A piedade do rei mereceu de Jeová várias recompensas, entre elas a paz. 1 Crônicas, capítulo 22, versículo 9, e também lá em Provérbios, capítulo 16, versículo 7, diz que quando os caminhos de um homem agradam ao Senhor, até os seus inimigos estão em paz com ele. Josafá era o novo rei de Judá, e Jeová estava com ele de maneira toda especial. Até inimigos tradicionais, como os filisteus, os árabes, traziam-lhe presentes e também pagavam tributos compostos de animais domesticados que serviam como sacrifícios. 7.000 carneiros e 7.700 bodes. Ver sobre os 5 animais que serviam para propósito e sacrifícios, lá em Levítico, capítulo 1, versículo 14 ao 16. Doando alguns animais, os árabes compravam a paz, diz Adam Clarke. Além disso, o compromisso de Josafá com Deus e seu ensino da lei também contribuíram para a força moral e espiritual de Judá, o que não passou despercebido pelos outros povos. Essa percepção de Josafá como líder forte e virtuoso tinha implicações importantes para as suas relações diplomáticas. Em 2 Crônicas, capítulo 17, versículo 12, diz que cresceu, pois Josafá grandemente em extremo e edificou fortalezas e cidades de provisões em Judá, e teve muitas obras na cidade de Judá e homens de guerra e valentes em Jerusalém. Em seus dias havia abundância de colheitas, mantinha o povo constantemente empregado. Eles tinham salários como paga de seu trabalho e pelo labor deles. O reino estava experimentando o crescimento econômico e estabilidade, o que atraía outras nações em busca de benefícios comerciais e alianças estratégicas. O império era tanto enriquecido quanto fortalecido. Adam Clarke, de modo que o rei precisou construir armazéns. Ele dispunha de um extenso comércio e seguiu o costume de fortalecer cidades para proteger as fronteiras. Essas medidas diplomáticas não apenas protegeram Judá, mas também contribuíram para o seu crescimento e prosperidade durante o reino de Josafá.
Segundo Crônicas, capítulo 17, versículo 14. E este é o número deles segundo as suas casas paternas. Em Judá eram capitães dos milhares. O chefe Adna e com ele 300.000 homens valentes. E depois dele o capitão Joanã e com ele 280.000. E depois Amazias, filho de Sicri, que voluntariamente se entregou ao Senhor, e com ele 200.000 homens valentes. E de Benjamim, Eliada, homem valente, e com ele 200.000, armados de arco e de escudo. E depois dele, Josabade, e com ele 180.000 armados para a guerra. Estes estavam no serviço do rei, afora os que o rei tinha posto nas cidades fortes por todo Judá. O rei de Judá era o comandante de um poderoso exército distribuído em 5 divisões, cada qual com seu próprio general, que representavam as 5 divisões territoriais do Reino do Sul, e todos os clãs de Judá eram chamados para fornecer soldados. Esse imenso exército estava à disposição do rei Josafá, de prontidão para qualquer emergência nacional que surgisse. Também dispunha de tropas nas cidades fortificadas. O autor sacro realmente nos impressionou o caráter formidável do exército do rei Josafá. Esse era um benefício conferido por Jeová por causa da notável espiritualidade do rei de Judá. Muito bem, meus amados irmãos, finalizaremos aqui por hoje e amanhã, se Deus nos permitir, estaremos de volta com o nosso comentário bíblico diário. Deus os abençoe sempre. Amém.